19º domingo do tempo comum, ano A. Primeira leitura, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9a e do versículo 11 ao 13a. Salmo 84. Segunda leitura, Romanos 9, 1 a 5. Evangelho, Mateus 14, 22 a 33. Que fazer diante das dificuldades e situações que podem levar à morte? Que fazer diante da grandeza de Deus revelada numa brisa suave e na fragilidade da humanidade assumida pelo Verbo Divino? A resposta dependerá da busca que se faz de Deus a partir do que dele se sabe e como o ser humano o confessa. Lançar um olhar para Elias e Pedro em suas respectivas posições podem ajudar. Elias, dentro da gruta e fora da gruta. Pedro, dentro da barca, fora da barca e depois novamente dentro da barca com Jesus. Por que Elias foi para o Monte Horebe? Segundo a narrativa, porque estava fugindo da perseguição da rainha Jezabel, esposa de Acabe. Foi procurar refúgio no monte que remete à experiência que Moisés fez de Deus e que mudou a sua vida. Nesse sentido, a experiência de Moisés e Elias no Monte Horebe ajuda a reviver o sentido da festa da transfiguração de Jesus, apenas celebrada. Elias é um profeta reverenciado no Antigo Testamento como o grande defensor da religião javista, isto é, do Deus único e verdadeiro. Por causa disso está no Horebe, necessitado de revigorar as suas forças e a sua fé para continuar a sua missão de reconduzir o povo para o caminho da vontade de Deus. É como um pai na fé para os filhos de Israel. Um olhar atento para os movimentos ajuda na compreensão. Elias entra numa gruta, faz lembrar a fenda do rochedo na qual Moisés entrou, Êxodo 33, 22. E passa a noite. O Senhor manda Elias sair e se reposicionar sobre o monte porque vai passar. Antes, porém, do Senhor passar, houve um vento impetuoso, um terremoto e um fogo. Sinais teofânicos. Mas Deus não estava em nenhum deles, pois não estava no que Elias considerava forte e poderoso. O Senhor se fez presente no murmúrio de uma leve brisa. Somente depois dessas manifestações, Elias saiu da gruta e da noite terrível dos seus medos para se posicionar à entrada da gruta e dialogar com o Senhor, que o convenceu dos seus equívocos e o recolocou no caminho para seguir as suas ordens. Ao se passar para o Evangelho, nota-se que Jesus realizou duas ações. Obrigou os discípulos a entrar na barca e que fossem à sua frente para o outro lado do mar. Despediu as multidões, depois de tê-las saciado. Sem os discípulos e sem as multidões, Jesus está sozinho e subiu um monte para orar. Evoca o episódio da ascensão e se insere na mesma dinâmica de Moisés e de Elias, na solidão e no silêncio da noite, para dialogar com Deus Pai. É preciso lançar um olhar para as ações em sucessão. A noite chegou e Jesus está sozinho. A barca está agitada pelas ondas, pois o vento era contrário.
Algo está impedindo que a ordem de Jesus se concretize. Nota-se o contraste: montanha, mar, oração, agitação. Se por um lado o mar é o lago da Galileia enquanto espaço geográfico, por outro lado é o símbolo do caos e do perigo de morte. Sobre este se encontra a barca, símbolo da igreja, que não consegue cumprir a ordem de Jesus, isto é, chegar ao outro lado, que por sua vez é o símbolo da travessia dessa existência, isto é, da travessia no mar da história, sobre a qual a igreja deve realizar a sua missão de ser sal da terra e luz do mundo. O obstáculo é descrito. A barca está agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Símbolo das tribulações, das perseguições e das incompreensões que a igreja sofre por causa do nome de Jesus e do seu evangelho. Isso remete à última bem-aventurança. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Mateus 5, 11 a 12. E basta lembrar de Elias. Em meio às dificuldades, Jesus se manifesta de forma portentosa. Caminha sobre as águas agitadas, pois tem poder sobre o caos. Nisso reside uma diferença quanto a Moisés no êxodo do Egito ao atravessar o Mar dos Juncos e quanto a Josué ao atravessar o Rio Jordão. Nota-se que há um deslocamento da atenção. Não é mais o mar e a tempestade que causam o medo dos discípulos, mas é Jesus e seu poder sobre o caos da morte. A afirmação é um fantasma remete imediatamente à sua condição de ressuscitado e à dificuldade que os discípulos tiveram em reconhecê-lo vivo. Diante do medo dos discípulos, Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhas medo. São três fontes reveladoras da presença de Deus no meio dos seus eleitos, em função da vocação e da missão que lhes foi confiada. No centro está a indicação do nome divino, que remete ao tetragrama sagrado. Eu sou. Causa surpresa a iniciativa de Pedro sair da barca. Quer experimentar Jesus e colocá-lo à prova. Pedro se comporta como um adversário e age como o tentador no deserto. Senhor, se és tu, manda. Jesus aceitou o desafio. Vem, ele disse. E Pedro foi, mas também foi parado pelo vento. Esqueceu que apenas ouvira o Senhor dizer: não tenhais medo. Por isso se diz, ficou com muito medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. As três ações de Jesus correspondem com o que disse. Estendeu a mão, coragem. Segurou Pedro, sou eu. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Não tenhas medo. As ações foram possíveis certamente porque a distância não era grande entre os dois. Jesus estava próximo, está sempre próximo da sua igreja. Mas Pedro, porque afundava, se distanciava e o mar o engolia. Curioso, Pedro de pescador virou peixe e foi pescado por Jesus, que enquanto estava fora do barco havia vento. Houve bonança quando entrou no barco com Pedro. Assim, não somente devolveu a vida a Pedro, mas salvou a igreja entrando no barco. Eis o resultado final. Prostraram-se diante dele e manifestaram a fé. Tu és o Filho de Deus. Esta confissão prepara a que se dará em Cesareia de Filipe, pelos lábios de Pedro, em Mateus 16, 18. Tal soberania de Jesus aparece em Romanos 9, 1 a 5,
em contraste com a autossuficiência de quem busca se justificar usando os privilégios e prerrogativas da vocação. A igreja, edificada sobre o fundamento dos apóstolos, não pode romper com a história de Israel sem graves danos. Foi nela que Deus manifestou a sua misericórdia salvífica, pois Jesus descende de Israel quanto à sua humanidade. Não nasceu de gregos, não nasceu de romanos, mas nasceu de judeus para toda a humanidade. Contudo, Cristo está acima de todos, porque é Deus único, com o Pai e o Espírito Santo. Em síntese, a salvação para Elias estava no Horebe. Para ele, porém, era preciso reviver a experiência fundante da misericórdia de Deus revelada a Moisés a favor do povo. Para Pedro, a salvação estava ao alcance dos seus ouvidos e de um braço estendido em atenção ao seu grito por socorro: Senhor, salva-me. Para Paulo, a salvação está na igreja que não cessa de anunciar a misericórdia de Deus. Enfim, para o salmista, a salvação está perto de todos os que temem o Senhor. É aqui que encontramos uma bela e forte mensagem para os pais nesse dia, que sejam sinal de Deus para seus filhos e exemplo de confiança em Deus no meio das dificuldades da vida, pela prática incansável do bem, da justiça, da verdade e da promoção da paz em família. Um fraterno abraço, bom domingo e um feliz Dia dos Pais. Padre Leonardo Agostini.